Estamos aqui hoje com a Luzia de Paula, nutricionista. Nós estamos conversando sobre os alimentos que reduzem os efeitos, os sintomas, que aliviam os sintomas da menopausa na nossa vida, né? Toda mulher vai passar por isso, muitas já estão passando e muitas já passaram. Então é bom a gente saber se prevenir, não é mesmo? Com certeza. A gente recebeu uma pergunta aqui da Maria de Lourdes, ela é lá de Itapira, São Paulo. E ela pergunta assim, não é uma pergunta dirigida para a Luzia, que é nutricionista, mas a gente vai fazer, a Luzia vai indicar para você o que você tem que fazer. Ó. Sinto um calor embaixo do pé. Gostaria de saber se é da menopausa. Tenho menopausa há mais de 10 anos, não posso tomar reposição de hormônio. Teria alguma outra coisa que eu poderia tomar para controlar esse calor, Luzia? Olha, Maria, o ideal é que você converse com o seu ginecologista, né, para saber se esse sintoma que você está tendo é da menopausa ou não, porque fica difícil a gente falar, né, se é ou não. Sim. E quanto à reposição hormonal, que você não pode fazer, no caso, eu te indico que consuma, sim, os alimentos. Não vou dizer que eles vão curar, eles são preventivos, mas que vão ajudá-la, né? Então, todas as dicas que nós demos aqui hoje, a Maria pode seguir na casa dela. Ah, olha que legal. Então, você já pode começar a fazer uso desses alimentos que nós falamos aqui e, posteriormente, você vai e procura o ginecologista. Nós vamos voltar a falar sobre isso aqui com o ginecologista aqui no nosso programa. E aí também você pode ligar de novo e tirar suas dúvidas. Mas tira suas dúvidas com ele, porque, de repente, não tem nenhuma ligação, mas também pode ser que tenha. Então, não é uma coisa muito exata. E ela pode procurar um nutricionista também, né, na cidade dela, para fazer aí uma melhor orientação, né, sobre a alimentação dela, de acordo com os sintomas que talvez ela até tenha, né, outros. Exatamente. Pode ser e a melhor. gente está falando de reposição hormonal. A reposição hormonal, junto com essa alimentação, existe alguma... E aí é isso, né? É necessária a reposição hormonal? A alimentação sozinha vai dar conta? Ou os dois podem caminhar juntos? Não, eles podem caminhar juntos tranquilamente, porque nós não estamos falando em cura, nós estamos falando em alimentos que reduzem esses sintomas, que ajudam a reduzir, que ajudam a melhorar, né? Então não tem problema nenhum fazer a reposição hormonal e ter uma alimentação saudável, porque nós estamos falando aqui de uma alimentação saudável, Sim, né? É verdade. Destacando alguns alimentos que têm alguns nutrientes que neste momento são melhores. São melhores. Por que algumas pessoas falam, não posso fazer reposição hormonal? A reposição hormonal é um inimigo da mulher nessa fase? Algumas pessoas têm medo? Como é que funciona? Eu acredito que não, né? Um ginecologista responderia melhor essa pergunta. Mas, no caso, tem algumas mulheres que, na verdade, elas acabam desenvolvendo, né, alguns outros sintomas devido à reposição, né? Ou depende, né, alguns casos também de câncer, né, na família, ou até mesmo se a pessoa já teve algum quadro. Então, neste caso, o ginecologista trabalha com mais cautela. Tá. Tem uma pergunta da Maria Iracende Pacujá, do Ceará, que diz assim, ó, a alimentação pode interferir... Ah lá, a gente acabou de falar, a gente acabou de falar. Na reposição hormonal, então, a gente já respondeu para você, viu, minha linda? Que bom, né? A gente tá aqui adiantando. Que legal. Já pergunta. Agora, e a menopausa precoce? Essa alimentação também vai funcionar nesse caso? E quando a gente fala precoce, a gente está falando de quê? De 30 anos, de 20 anos? Existe isso? Eu acredito que não, né? Quando a gente fala da menopausa precoce, o mínimo que eu já vi foi aos 38 anos, né? Então, a gente fala precoce por conta que, de acordo com os estudos, isso viria aos 45 ou 55 anos, né? Dentro dessa faixa. Então, por isso que a gente fala precoce, porque é abaixo dos 45 anos. Certo. E a alimentação, se a pessoa começa desde cedo a fazer uma alimentação... Ela vai postergar esses sintomas, ela vai postergar, né? Esses sintomas. E assim, é como eu falei, e pode até menstruar ainda um pouco mais, né? Estudos mostram que quem teve uma alimentação saudável ao longo da vida conseguiu prolongar aí um pouquinho, né? Menstruar ainda mais 2 ou 3 anos antes de começar a ter esses sintomas. E quando a gente fala das proteínas, por exemplo, carne mesmo, carne vermelha, carne... tem uma influência assim, no organismo na questão do hormônio? Na questão hormonal, não, mas o que fala de uma alimentação rica em proteína, hiperproteica, ela poderia acidificar o sangue e, consequentemente, aumentar o risco de osteoporose. Então, é essa ligação que tem.
Mas o que a gente fala é para consumir as proteínas mais magras, né, com pouca gordura, né, modificar o modo de preparo, não precisa deixar de consumir, é consumir com moderação. Você falou que vai deixando o sangue mais ácido, afeta mais a osteoporose. Isso. Então, a acidez no sangue talvez não seja a única causa, eu não sei. Não é a única, né? Isso é de acordo com alguns estudos. Isso. E existem alimentos que vai deixar o nosso sangue alcalino, tirar essa acidez? Então, aí é quando a gente fala de uma alimentação rica em vegetais, em frutas, e consumir esses vegetais preferencialmente na sua forma crua, que isso ajuda a diminuir a acidez do sangue. Líquidos, água, suco, água de coco, né? Muitas pessoas às vezes vai chegando a idade, vou começar a tomar água de coco. Esses líquidos ajudam também nessa prevenção desses sintomas da menopausa ou não? Não, mas a gente pede para sempre manter uma boa hidratação, né? Conforme a idade... Mas não vai, por exemplo, tomar uma água com bastante gelo, não vai baixar o calorão ali? Não, não vai, né? Vai ser meio psicológico, mas a água é sempre bem-vindo, né? Manter uma boa hidratação é sempre bem-vindo, mesmo porque a água ela ajuda a eliminar, né, as toxinas do nosso organismo, do nosso sangue. Então, consumir água é sempre bom. E as dietas vão interferir na menopausa? Quem tá... eu vou tirar várias dietas. Uns tiram isso, outros tiram aquilo, enfim. A falta desses alimentos vai interferir a falta de algum alimento? Por exemplo, assim, tem esse alimento aqui, esse aqui você não pode tirar de jeito nenhum nessa fase da menopausa. Não, não tem, porque a gente pede para manter uma alimentação mais saudável possível, né? O que a gente pede para evitar, então, seriam os carboidratos refinados, né? A farinha branca, o arroz branco, os doces, né? O açúcar refinado, na verdade. É o que a gente falou aqui no programa hoje até, viu? Sobre essas coisas que a gente vai tirando, né? Então, assim, o consumo desses alimentos em excesso acabam contribuindo aí para o ganho de peso, né? Que nessa fase, por conta do estrogênio, já está prejudicada, né? Sim. Porque eu não tenho ele agindo ali para me ajudar na distribuição da gordura. Entendi. Então, a gente começa a ter as gordurinhas indesejadas. Então, muitas mulheres relatam esse ganho de peso, né? Na menopausa. Ô, Luzia, seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, tirar dúvidas, enfim. Segue meu telefone, né? Telefone. Que é o 19 9631 4119, ou meu e-mail, luzianutricionista@gmail.com. Simples assim, Simples viu? assim. Entre em contato com a Luzia, tire suas dúvidas. Muito obrigada pela Eu sua que presença agradeço. aqui no mulher.com. Eu que agradeço. Nesse dia, tá bom? E a gente vai para o intervalo e a gente já volta, porque nós vamos ter dicas para você limpar e cuidar da sua casa, tá bom? Já, já.